Olá, meu nome é Lucas da Cruz Farias, eu sou residente do primeiro ano da Univag, Universidade de Várzea Grande, em parceria com o Hospital Santa Rosa e a doutora Emanuela Bortoleto, nossa coordenadora de residência. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre reanimação neonatal no paciente maior que 34 semanas de idade gestacional, baseados nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2022. Então vamos lá, o que é reanimação neonatal? A reanimação neonatal é um conjunto de diretrizes e condutas baseado em evidências para oferecer apoio especializado a um recém-nascido em sala de parto. O objetivo é garantir uma transição bem-sucedida de uma vida em um ambiente intrauterino para um ambiente extrauterino. Nós devemos lembrar que a circulação fetal é muito diferente da circulação do recém-nascido. No período intraútero, existe uma placenta em que, através dela, a mãe oferece todos os nutrientes e oxigenação para o bebê. O pulmão do bebê, ele é um pulmão com uma vasculatura mais fechada, que tem menos sangue passando por ali, porque ele não precisa usar, ele não precisa respirar. Já quando ele vai para o período extrauterino, esse pulmão precisa se abrir, precisa acontecer vasodilatação e esse bebê precisa começar a respirar. Tudo isso demanda do bebê uma transição que ele pode ter dificuldade para fazer. Bom, existem alguns dados epidemiológicos que são muito importantes a gente saber quando a gente está falando de reanimação neonatal. Esses dados são dados da International Liaison Committee, da ILCOR, que é a organização mundial que estuda a ressuscitação cardiopulmonar, tanto em neonatos, na pediatria, quanto em adultos. E ela nos diz o seguinte, que 2,5 milhões de crianças mundialmente morrem durante o período neonatal, por causa de asfixia perinatal, que vai corresponder a 30 a 35%, e dessa asfixia perinatal, a primeira causa vai ser por prematuridade, a segunda causa por anomalias congênitas e a terceira causa por asfixia perinatal. Veja que a prematuridade e a asfixia perinatal são causas preveníveis. A gente pode atuar tanto no pré-natal quanto ali no momento da reanimação neonatal para fazer com que essa criança respire e assim a gente previna uma série de mortes. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz? Ela traz que, de cada 10 crianças que nascem, 2 não vão chorar e não vão respirar. A cada 10 crianças, uma vai precisar de ventilação com pressão positiva. Apenas uma em cada 100 vai precisar de intubação orotraqueal e uma em cada 1.000 que vai precisar de reanimação avançada, incluindo massagem cardíaca e o uso de drogas. Como que a gente pode prevenir, então, esses dados? Bom, através da prevenção primária, como eu já tinha dito, realizando um pré-natal de qualidade, triando essa gestante para doenças sexualmente transmissíveis, para sorologias, e intervindo de forma precocemente. E além disso, capacitando toda a equipe para receber essa criança de forma preparada. A reanimação, então, no momento que essa criança está nascendo, se ela precisar de reanimação, fazer uma reanimação de qualidade e tratar as complicações para que ela tenha uma vida de qualidade. Qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é se preparar através de um briefing. O que é um briefing? É uma reunião para alinhar os papéis da equipe, escolher o líder e combinar uma comunicação em alça fechada. Além disso, a gente precisa preparar o ambiente. Lembrar que a temperatura deve estar entre 23 a 25 graus do ambiente onde esse bebê vai nascer. Nós temos que ter os materiais para receber esse bebê, nós temos que ter material para ventilar esse bebê, nós temos que ter material para fazer a reanimação. Enfim, todos esses materiais estão nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, num anexo que vem com o documento. Isso eu vou disponibilizar para vocês depois. Além disso, é muito importante que a gente realize uma anamnese materna, evidenciando e identificando os principais fatores de risco relacionado à necessidade de reanimação neonatal. São eles: uma idade gestacional, uma idade materna, menor que 16 anos ou maior que 35 anos, síndromes hipertensivas, diabetes gestacional, doenças maternas, infecção materna,
aloimunização e anemia fetal, o uso de medicações durante a gestação, o uso de drogas ilícitas, se ela já tem passado de óbito fetal ou passado de óbito neonatal e se não realizou o pré-natal. Além disso, uma criança que nasce com idade gestacional menor que 39 semanas ou maior que 41 semanas precisa ter uma atenção especial. Gestação múltipla, ruptura prematura de membranas ovulares ou polidramnia ou oligodramnia, diminuição da atividade fetal, sangramentos no segundo e no terceiro trimestre, além de discrepância da idade gestacional com o peso, hidropsia fetal ou malformações fetais. Esses são os fatores antenatais. E existem fatores relacionados com o parto propriamente dito. Se essa criança vai passar ou passou por parto cesariano, por uso de fórceps ou extração a vácuo, apresentação que não é cefálica, trabalho de parto prematuro ou um parto tactócito, corioamnionite, ruptura de membranas por maior de 12 horas ou um trabalho de parto prolongado por maior de que 24 horas, ou ainda o segundo estágio do parto maior que 2 horas, essa criança também vai ter fator de risco. Além disso, nós temos um padrão anormal da frequência cardíaca fetal, se foi usado anestesia geral, se essa mãe tem hipertonia uterina, se tem um líquido amniótico meconial, se está com prolapso ou até rotura ou ainda um nó verdadeiro de cordão, se essa mãe precisou de terapia materna com sulfato de magnésio, com uso de opioides nas últimas 4 horas antes do parto, ou ainda se teve descolamento prematuro de placenta, placenta prévia ou sangramento intraparto significante. Tudo isso vão ser fatores de risco que a gente precisa estar preparado, que vai alertar. Essa criança vai precisar de uma atenção especial durante o nascimento. Quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria? Ela recomenda que pelo menos um profissional treinado para recepcionar esse recém-nascido e para realizar os passos iniciais e a ventilação com pressão positiva deve estar presente em todos os partos no Brasil. Se houver fatores de risco, ou seja, se for identificado algum fator de risco, é necessário que tenha 2 a 3 profissionais, porque essa criança pode vir a precisar de reanimação, sendo que um deles deve ser médico e treinado para reanimar, para intubar e para indicar massagem cardíaca. De preferência, esse médico é um pediatra. É necessário uma equipe para cada bebê. Então, se a gente, por exemplo, está falando de uma mãe que é gemelar, que tem 2 bebês nascendo, a gente vai precisar de 2 equipes com 2 ou 3 profissionais treinados para reanimar, intubar e indicar massagem cardíaca. Então vamos começar, depois da sua introdução, mãos à obra. O bebê está nascendo. O que a gente precisa ver quando esse bebê nasceu? A gente precisa avaliar a vitalidade. A gente vai fazer isso através de 4 perguntas. Esse bebê chora? Esse bebê respira? Ele tem um tônus muscular flexor e tem maior que 34 semanas? Independente do líquido meconial. Se a resposta for sim a todos eles, como é no caso desse bebezinho aqui, esse bebê nasceu em boa vitalidade. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai conduzir? A gente vai levar essa criança imediatamente para ter contato pele a pele com a mãe. Nós precisamos secar ele com compressas aquecidas, desprezar as compressas úmicas e colocar compressas quentes nele. Colocar touca, se possível, que é uma atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela sugere que a gente já coloque touca. Não é obrigatório, mas é sugerido que a gente coloque no recém-nascido maior que 34 semanas, porque perde muito calor pelo polo cetálico. Manter uma normotermia, ou seja, uma temperatura entre 36,5 a 37,5 graus, e manter as vias aéreas pervas com uma leve extensão. Como que a gente vai conduzir ainda? Então, como eu disse, desprezar os campos úmidos, estimular o aleitamento materno, preferencialmente nos primeiros 30 minutos e na primeira hora, entre os primeiros 30 minutos e primeira hora, e avaliar a frequência cardíaca que tem que estar maior que 100 batimentos por minuto. E esse bebê vai ficar na mãe, mas vai ficar sendo reavaliado constantemente. Quanto ao clampeamento do cordão umbilical, nos recém-nascidos com boa vitalidade, é recomendado que se campeia o cordão no mínimo após 60 segundos do nascimento. Ou seja, o ideal é entre 1 minuto a 3 minutos. Não existe um consenso ainda se mais do que 3 minutos realmente tem benefícios para essa criança, mas o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é entre 1 a 3 minutos no recém-nascido a termo maior que 34 semanas de gestação. E aí, caso o bebê nasce, ele não está em boa vitalidade, ou ele não chora, ou ele não respira, ou ele não tem tônus flexor, qualquer um desses aí, esse bebê precisa de atenção. Nesse caso, a gente pode, se é um bebê que nasceu maior que 34 semanas, a gente pode
fazer o estímulo tátil no dorso, de modo delicado, por no máximo 2 vezes. Isso é uma forma de ajudar ele a respirar antes de clampear imediatamente o cordão umbilical. Na maioria das vezes, a criança começa a chorar e começa a respirar com isso. Caso ele não respira, não chora, mesmo após os 2 estímulos, nós vamos levar imediatamente para a mesa de reanimação neonatal, colocar ele sobre fonte de calor radiante e iniciar os passos iniciais da reanimação neonatal. Quais são os passos iniciais? Bom, primeiro, colocar ele sobre calor radiante, porque o bebê ele perde muito calor e nós precisamos manter a normotermia. Secar e desprezar os campos úmidos. Depois, colocar uma touca nele se for possível. Lembra que é a nova atualização. Posicionar em ligeira flexão para permitir a permeabilidade das vias aéreas. Aspirar a boca e narinas apenas se for necessário, se tiver excesso de secreção ou sinais de obstrução. E auscultar a frequência cardíaca e avaliar a respiração. Como que a gente vai avaliar a frequência cardíaca no recém-nascido? A gente ausculta o preocórdio em 6 segundos e multiplica por 10. Lembrando que a frequência cardíaca é o principal determinante para indicar as diversas manobras de reanimação neonatal. Ele tem que estar com a frequência maior que 100 batimentos por minuto e caso essa frequência esteja menor que 100 batimentos por minuto, eu preciso começar a iniciar os passos iniciais eu preciso iniciar a ventilação com pressão positiva e preciso começar a monitorar essa criança, inclusive com o monitor cardíaco. E como que a gente avalia a respiração no recém-nascido? A gente precisa observar a expansão torácica, ou se ele está chorando, se os movimentos são regulares e se a frequência cardíaca também está maior que 100 batimentos por minuto, quer dizer que ele está respirando o suficiente para manter essa frequência cardíaca. O que é uma respiração inadequada? Se o bebê estiver apneico, se ele tiver movimentos respiratórios irregulares, se tiver um padrão do tipo gasping, esse bebê não está respirando bem e precisa de ventilação com pressão positiva. Como que a gente avalia a saturação? Bom, com o oxímetro de pulso sempre no membro superior direito, porque precisa ser pré-ductal. A leitura só vai ser confiável a partir de 1 a 2 minutos após o nascimento, caso ele tenha débito cardíaco suficiente com perfusão periférica suficiente. Os alvos são diferentes. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro 2. Até 5 minutos de vida, a gente espera que a saturação esteja entre 70% e 80%, de 5 a 10 minutos entre 80% e 90%, e maior que 10 minutos entre 85% e 95%. Na prática, se a frequência cardíaca for menor que 100 batimentos por minuto ou o recém-nascido não apresentar movimentos respiratórios regulares, enquanto um profissional de saúde inicia a ventilação com pressão positiva, um outro deve fixar o oxímetro e os 3 eletrodos para começar a monitorização cardíaca, porque esse bebê provavelmente vai precisar de reanimação. Como que a gente vai posicionar os eletrodos? A gente pode posicionar um em cada braço, próximo ao ombro, e o terceiro eletrodo na face anterior da coxa, seja ela coxa esquerda ou direita, tanto faz. Para fixar, é importante que a gente envolva a região do braço e da perna com uma bandagem elástica. Uma outra opção é colocar no tórax mesmo, como a gente faz no adulto, só que se esse bebê precisar de reanimação neonatal, esses eletrodos vão atrapalhar muito. Então agora a gente já pode começar a fazer o nosso primeiro treinamento. Então, nós estamos na sala de parto e o bebê nasceu. Na verdade, o bebê está prestes a nascer ainda. A gente realizou a anamnese materna, verificou o material, fez o briefing da equipe, todo mundo sabe qual é o papel de cada um. Nasceu. Gestação é maior que 34 semanas? O bebê está respirando, está chorando? Ele tem um tônus muscular em flexão? Se a resposta for sim, a gente vai ampliar o cordão umbilical tardiamente, pelo menos maior que 1 minuto até 3 minutos, colocar ele em contato pele a pele junto com a mamãe, manter a normotermia, manter as vias aéreas pérvias e avaliar a vitalidade de modo contínuo com a ausculta da frequência cardíaca que tem que ter maior que 100. Caso uma dessas respostas seja não, esse bebê precisa ir para a fonte de calor radiante, a gente precisa secar o corpo dele, a fontanela e desprezar os campos molhados, posicionar a cabeça, aspirar vias aéreas apenas se estiverem obstruídas. Lembrando que, antes de eu fazer isso, se é um bebê com maior que 34 semanas, eu posso estimular o dorso por 2 vezes, que na maior parte dos casos ele vai responder, eu vou conseguir colocar ele junto com a mãe em contato pele a pele, manter normotermia, manter vias aéreas pérvias e avaliar ele a vitalidade de forma continuamente, mas eu consigo basicamente deixar ele com a mamãe.
Caso, após a realização das manobras iniciais, ele não estiver bem, aí que eu vou continuar para ventilação para pressão positiva. Essas aqui deve ser feita em 30 segundos. As manobras iniciais devem ser feitas em 30 segundos. E é importante lembrar que aqui a nova atualização é que eu devo colocar uma touca se for possível. Se mesmo após os passos iniciais esse bebê está com apneia ou uma respiração irregular ou ainda a frequência cardíaca menor que 100, ele precisa de ventilação com pressão positiva inicialmente em ar ambiente e eu preciso que um outro profissional inicie a monitorização com oxímetro de pulso e monitor cardíaco. A ventilação com pressão positiva deve ser iniciada no primeiro minuto de vida, que é o minuto de ouro, é o minuto mais crítico para a vida desse bebê. Como que a gente realiza a ventilação com pressão positiva? Para a gente lembrar como que deve ser feita a ventilação, a gente tem um mnemônico que é o aperta, solta, solta. No aperta, a gente faz as compressões e no solta, solta, a gente libera. A ventilação pulmonar é o procedimento mais importante e mais efetivo na reanimação neonatal, em qualquer nascimento. A ventilação com pressão positiva, ela vai preencher os pulmões com ar, isso vai levar a hematose, vai levar a vasodilatação pulmonar, com redução da pressão pulmonar, fazendo com que o sangue volte ou adentre os pulmões mais facilmente. Isso faz com que o sangue se oxigene, o sangue oxigenado vai voltar para o ventrículo esquerdo e vai para a circulação sistêmica. Então, a ventilação com pressão positiva é o que vai fazer essa criança respirar, o que vai fazer ela ir para a transição extrauterina. Além disso, a ventilação com pressão positiva, para ser aplicada de forma adequada, tem que ser na concentração de oxigênio ideal, que é para recém-nascidos maior que 34 semanas, em ar ambiente. A gente precisa controlar a oferta de O2, então caso ele não esteja naqueles alvos de saturação colocados lá, de acordo com os minutos de vida, a gente vai aumentar. O equipamento deve ser um equipamento adequado, então tem que ser um ambu neonatal e interface, a máscara deve ser bem feita com a técnica recomendada, lembrando do aperta, solta, solta. Então, a oferta de oxigênio suplementar, lembrando, igual eu já falei, no recém-nascido maior que 34 semanas, a gente começa em ar ambiente e a gente vai colocar oxímetro de pulso e vai aumentar conforme a saturação. Lembrando que esse oxímetro tem que ser no membro direito pré-ductal. Se a saturação estiver abaixo do alvo, a gente aumenta essa oferta de oxigênio para 40%, aguarda 30 segundos, avalia, se ainda continuar abaixo do alvo, a gente aumenta para 60% e assim sucessivamente em 30 segundos a gente vai aumentando a cada 20% até chegar em 100%. O ventilador com pressão positiva, também chamado AMBU, tem que ser o ideal, o adequado para o período neonatal, que é um com 220 e 240 de volume. E lembrar sempre de realizar as ventilação, os movimentos ventilatórios na quantidade adequada, que é de 40 a 60 movimentos por minuto. Lembrando então do mnemônico aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Uma outra forma de ventilar é com ventilação, com ventilador mecânico manual em T, que também é uma ventilação com pressão positiva. O ventilador mecânico manual em T, geralmente a gente conhece ele pelo nome de Baby Puff. Ele vai precisar ter um fluxo de oxigênio. A gente precisa também de um blender. E ele pode ser ajustado à pressão que você quer ofertar para esse bebê. Geralmente a pressão máxima deve ser colocada ali em torno de 30 a 40 centímetros de água. A pressão inicial geralmente é ajustada a 25 e a PEP em torno de 5 centímetros, ou seja, ele dá uma pressão ali expiratória residual, fazendo com que os alvéolos se mantenham abertos. A gente não vai não vai apertar, mas a gente vai ocluir no manual em T, que é a válvula de PEP, tá? A frequência também da ventilação também vai ser entre 40 a 60 movimentos por minuto. E aqui a gente vai mudar um pouquinho o mnemônico para oclui, solta, solta, oclui, solta, solta, oclui, solta, solta, oclui, solta, solta.
e o blender, que é o que a gente vai precisar para conseguir ofertar concentrações diferenciadas de oxigênio. Então, as orientações para a ventilação com pressão positiva com um ventilador manual mecânico em T são essas aqui. A gente vai inicialmente fixar o fluxo gasoso em 10 litros por minuto, mas dependendo da nossa fonte, a gente vai precisar ajustar. A gente limita a pressão máxima do circuito em 30 a 40 centímetros de água. A gente seleciona a pressão inspiratória a ser aplicada ao redor de 25 e a PEP ao redor de 5. Após as primeiras 3 a 5 ventilações, nós vamos reajustar a pressão inspiratória de modo a visualizar o movimento torácico leve e a ausculta de entrada de ar nos pulmões, lembrando de ventilar na frequência de 40 a 60 movimentos por minuto, que pode ser obtido com a regra prática de oclui, solta, solta, oclui, solta, solta, oclui, solta, solta. E a gente precisa escolher uma máscara adequada. Existem 3 tamanhos, são as máscaras de recém-nascido a termo, pré-termo e recém-nascido prematuro e extremo. Elas podem ser redondas ou anatômicas, não tanto faz o formato delas. O mais importante é o tamanho adequado. Então, se for um bebê muito pequenininho, recém-nascido, prematuro e extremo, a gente precisa escolher uma máscara adequada, seja ela máscara anatômica ou seja ela máscara redonda. O emprego da máscara facial deve ser na técnica de C em E. A gente aplica no sentido do queixo para o nariz, envolvendo as bordas com o dedo indicador e polegar, formando a letra C. Né? E o dedo médio, anular e mínimo formam a letra E, que a gente vai segurar na mandíbula do paciente, para manter ela em leve extensão e ligeiramente aberto. Existe também a máscara laríngea, que é um outro dispositivo, só que só existe máscara laríngea neonatal para recém-nascidos maior que 34 semanas, com peso maior do que 2 kg ou 2.000 gramas. Foi introduzido a partir de 2002 nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e a gente recomenda ela se após a ventilação com pressão positiva o bebê não começou a respirar, você pode, antes de intubar, você pode considerar a máscara traqueal, a máscara laríngea, antes de intubação. Outro dispositivo é a cânula traqueal, que vai ser utilizado na reanimação avançada. Toda vez que nós precisarmos de massagem cardíaca, você vai ter que intubar esse bebê e vai precisar de cânula traqueal. As cânulas traqueais devem ser de diâmetro uniforme, não devem ter balonetes, tem que ter uma linha radiopaca e com marcador de corda vocal. A escolha vai depender da idade gestacional ou do peso estimado, que a gente vai ver no slide seguinte. A gente sempre deve deixar uma cânula de diâmetro superior ou diâmetro inferior à escolhida. Então, aqui nós temos uma estimativa de qual é a cânula, a sonda e a lâmina a ser utilizada para intubação, conforme a idade gestacional e o peso estimado. A profundidade de inserção da cânula também é importante, então onde que a gente vai fixar essa cânula no lábio é importante e também pode ser obtida através da idade dessa tabela, com a idade gestacional, o peso estimado, que também vai ser disponibilizado. Se vocês quiserem, vocês podem pausar ou tirar print também dessas tabelas, mas elas estão lá no material da Sociedade Brasileira de Pediatria. A intubação orotraqueal é feita com o objetivo de inserir a cânula traqueal no terço médio da traqueia e a gente confirma que isso foi feito através de métodos indiretos. A gente consegue ver através da visualização das cordas vocais e ou com a estimativa do tamanho da traqueia baseado no peso ou idade gestacional, igual a gente viu lá. Sempre deve ser realizada pelo profissional mais experiente do serviço, né? E tem que ser o médico. Lembrando que a técnica adequada em qualquer situação vai ser com movimentação entre 40 a 60 movimentos torácicos por minuto. Ou seja, a gente tem que memorizar aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, oclui, solta, solta, oclui, solta, solta. Resumindo,
Quando que a ventilação com pressão positiva vai estar indicada após os passos iniciais? Bom, se a frequência cardíaca estiver menor que 100, ou se esse bebê estiver em apneia, ou ainda em respiração irregular, tem que ter um ajuste adequado entre a face do bebê e a máscara. Isso é importantíssimo para a gente fazer uma ventilação com pressão positiva adequada. Vamos treinar? Então vamos lá. A gente recebeu o bebê, ele não chorou, mesmo após o estímulo dorsal por 2 vezes, ele continuou não chorando, a gente levou ele para fazer os passos iniciais. Após os passos iniciais, ele continuou com a frequência cardíaca menor que 100, ou ele estava em apneia ou respiração irregular, esse bebê vai precisar do quê? De ventilação com pressão positiva. Como ele tem maior que 34 semanas, a gente vai iniciar em ar ambiente. Além disso, um outro profissional vai iniciar a monitorização com oxímetro de pulso e monitor cardíaco. A ventilação com pressão positiva deve ser feita nos primeiros 60 segundos, que é o minuto de ouro para essa criança. Lembrando que a ventilação com pressão positiva pode ser inicialmente realizada ou com AMBU, que é o dispositivo bolsa válvula máscara, ou com ventilador mecânico manual em T. Tanto faz. Se, mesmo após ventilação com pressão positiva em ar ambiente, iniciada a monitorização com oxímetro de pulso e monitor cardíaco, após 30 segundos a frequência continua menor que 100, o que a gente deve fazer? A gente precisa rever toda a técnica e assegurar que essa ventilação está adequada. Será que a gente está fazendo mesmo manual? A gente está fazendo a técnica ser adequada? Será que essa criança está respirando? O tórax está levantando? Porque na maior parte dos tempos, a maior parte das crianças elas vão responder à ventilação com pressão positiva. Então é muito importante a gente checar a técnica aqui. Se, mesmo após checar a técnica e eu ventilar por mais 30 segundos, ele não continuar bem, a gente pode considerar a máscara laríngea. E, se mesmo assim ele não continua respirando, depois eu checado a técnica, eu preciso considerar a intubação orotraqueal. O que a gente precisa ver, o que a gente precisa checar na hora de checar a técnica? Se o ajuste está adequado, né? O ideal é a gente readaptar a máscara à face do bebê delicadamente. Checar se não tem algum tipo de obstrução. Será que esse pescoço está posicionado de forma ideal? Vamos posicionar ele em leve extensão, aspirar vias aéreas se tiver secreção e manter a boca levemente aberta na hora de ventilar. E será que está sendo, se eu estiver usando o ventilador manual mecânico em T, será que eu estou dando pressão inspiratória suficiente? A massagem cardíaca. Quando que é então que a gente vai iniciar a massagem cardíaca no bebê? Ela só vai estar indicada se após 30 segundos de ventilação com pressão positiva, com técnica checada e adequada, a frequência cardíaca estiver menor que 60, aí sim a gente vai indicar massagem cardíaca. E ela só vai ser iniciada quando a expansão e a ventilação pulmonar estiverem bem estabelecidas com uma via aérea assegurada. É por isso que a única forma de a gente ter certeza que esse bebê está respirando é através da intubação orotraqueal. Então, na prática, se o bebê tem uma frequência cardíaca menor que 60 após 30 segundos de VPP com cânula traqueal, intubação orotraqueal e técnica adequada, aí sim a massagem cardíaca está indicada. Nesse caso, o recém-nascido já vai estar sendo ventilado com concentrações elevadas de O2. Se ele ainda não tiver a 100%, a gente vai colocar a 100%. E a gente precisa estar com esse bebê monitorizado com oxímetro de pulso e monitor cardíaco bem colocados. Relembrando aqui, massagem cardíaca, indicou massagem cardíaca, esse bebê tem que estar intubado. Tem que estar em intubação orotraqueal. A técnica para massagem cardíaca, existem duas técnicas. As técnicas dos 2 polegares ou as técnicas dos 2 dedos. A técnica dos 2 polegares é superior e ela pode ser com os polegares sobrepostos ou justapostos. A técnica dos polegares sobrepostos é superior porque com eles justapostos gera aumenta o risco de lesões pulmonares e hepáticas.
Com os polegares sobrepostos, gera maior pico de pressão sistólica, maior perfusão coronariana e é menos cansativa para quem aplica. Por isso que a gente deve optar por ela. Onde a gente vai colocar os nossos polegares? No terço inferior do externo, logo abaixo da linha intermamilar, poupando o apêndice xifoide. Então a gente não pressiona o apêndice xifoide, pressiona acima. As mãos devem circundar o tórax do bebê para dar suporte durante a massagem. O profissional que estiver executando a massagem vai estar atrás do polo cefálico, quem ventila vai estar do lado. A massagem cardíaca deve ser coordenada com a ventilação e deve ser feita massagem coordenada com ventilação por pelo menos 1 minuto. É o único momento durante a reanimação neonatal que a gente vai fazer por 1 minuto, porque a gente precisa de tempo suficiente para que seja alcançada a pressão de perfusão coronariana para que esse coração comece a ser ventilado e receba oxigênio de forma adequada. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o mnemônico E1, E2, E3 e ventila, 1, E2, E3 e ventila. No caso, a gente vai fazer 1, E2, E3 e ventila, 1, E2, E3 e ventila. Então, basicamente, aqui nós já estamos mais da metade da reanimação neonatal. Vamos treinar? Então, nós fizemos os passos iniciais. Nosso bebê não respondeu, precisamos iniciar com ventilação com pressão positiva. Ele não respondeu, a gente checou a técnica, fez ventilação com pressão positiva novamente, ele não respondeu. E agora a frequência cardíaca dele foi para menor que 60 batimentos por minuto. Agora nós temos indicação de massagem cardíaca. Mas lembra que massagem cardíaca é igual a intubação orotraqueal. Então a gente vai intubar esse bebê e ventilar com cânula traqueal e iniciar massagem cardíaca coordenada com ventilação 3/1. Então, 1, E2, E3 e ventila. Tem que ter ainda, ele tem que estar em O2 a 100% e tem que estar com oxímetro de pulso e monitor cardíaco adequado. E se a gente iniciou massagem cardíaca, talvez esse bebê vai precisar também de adrenalina. Então a gente vai considerar aqui o cateterismo venoso. Caso a gente precisar de adrenalina, é a única droga que está indicada na reanimação neonatal. Ela vai estar indicada se o bebê já estiver recebendo ventilação adequada, massagem cardíaca efetiva e mesmo assim, após tudo isso, ele não está com frequência cardíaca maior que 60. A via preferencial é a endovenosa e a intraóssea é uma opção. A adrenalina endovenosa está indicada na dose de 0,01 a 0,3 mg por quilo, mas na prática a gente considera duas coisas. A gente pode fazer uma vez pela via traqueal, na dose de 0,1 mg por quilo, mas é uma única dose até a gente conseguir o cateterismo ali umbilical. A via endovenosa deve ser na dose de 0,02 mg por quilo. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já traz o valor ali entre 0,01 e 0,03. Se, mesmo com o uso da adrenalina, o paciente não melhora, não tem reversão da bradicardia, mesmo após o uso da ventilação com pressão positiva, da massagem cardíaca e da adrenalina endovenosa, aí a gente precisa pensar que esse bebê pode ter sinais de hipovolemia. E aí a gente pode iniciar com um expansor de volume. Então, quando que a gente vai precisar de expansão volêmica? Bom, igual eu já falei, se não houver um aumento da frequência cardíaca, se ele tiver sinais de perda de sangue ou sinais de choque hipovolêmico, como palidez, má perfusão ou pulsos débeis, e a gente vai realizar a expansão com solução cristalóide, devendo o soro fisiológico ser o que a gente vai usar para expandir, que é o NaCl a 0,9% mesmo. A gente administra na dose de 10 ml por quilo lentamente em 5 a 10 minutos. Após a correção de todas as técnicas, a gente administra 10 ml por quilo e a gente precisa, se mesmo assim não melhora, a gente pode repetir até mais 2 vezes. Sempre lembrar que esse recém-nascido pode não estar melhorando porque ele está na presença de um pneumotórax
E caso tenha sangramento, muito importante, a gente precisa ainda cogitar o uso de concentrado de hemácia com do tipo sanguíneo O, fator RH negativo, e principalmente naqueles casos suspeitos de anemia fetal grave. De preferência, a gente precisa ofertar concentrado de hemácia após prova cruzada com sangue materno. Aqui nós temos, então, um resumo, uma tabela resumindo as doses por quilo, tanto da adrenalina endovenosa, endotraqueal e o expansor de volume, que é outra coisa que eu sugiro que vocês printem e coloquem no celular de vocês. Então, vamos fazer mais um treinamento. Então, a gente iniciou massagem cardíaca, a gente está fazendo uma massagem coordenada 3:1, está ofertando O2 a 100% e esse bebê está sendo monitorizado. Mesmo assim, após a gente fazer tudo adequado, a frequência cardíaca continua menor que 60, a gente vai checar novamente as técnicas e vai começar a considerar o cateterismo venoso. Aqui, nesse caso, após ele fazer todos os passos, a frequência continua menor que 60, aí a gente vai iniciar a adrenalina endovenosa na dose de 0,02 mg por quilo ou de 0,2 ml por quilo a cada 3 a 5 minutos. 0,2 ml quando a gente diluiu uma ampola por 9 ml de soro fisiológico. Se mesmo após tudo isso ele continua com frequência baixa, não está respondendo, a gente precisa considerar sinais de hipovolemia e iniciar a expansão volêmica com 10 ml de soro fisiológico por quilo, o que pode ser repetido por até 2 vezes. Então tá, a gente chegou no momento em que a gente está fazendo tudo para essa criança. Quando que a gente vai pensar em parar? Essa pergunta é uma pergunta bioética, filosófica, que a gente não tem uma resposta adequada. Se, apesar da realização de todos os procedimentos recomendados, o recém-nascido requisitar reanimação avançada de modo contínuo, é sugerido uma discussão a respeito da interrupção do procedimento de reanimação neonatal com a família após 20 minutos. Então, após 20 minutos que esse bebê está sendo reanimado, um profissional que está ali dentro pode sair para ir lá discutir, explicar para a família o que está acontecendo, para começar a pensarmos em interromper a reanimação, porque após 20 minutos a gente sabe que o prognóstico neurológico dessa criança não é muito bom. Vamos finalizar com um último treino, vamos revisar tudo que a gente viu. Então, a gente se preparou, a gente fez uma anamnese materna, verificou o material, fez o briefing da equipe, que é aquela reunião. Todo mundo sabe o papel que vai desempenhar, está todo mundo preparado. O bebê nasceu. Vamos fazer as 4 perguntas. Ele é uma gestação maior que 34 semanas? Ele está respirando, está chorando? Tem tônus muscular de flexão? Se sim, está tudo certo, ele vai para a mãe, a gente vai campear tardiamente, vai manter a normotermia, manter vias aéreas pérvias, avaliar a vitalidade de modo contínuo e vai deixar ele na mãe. Se não, se qualquer uma daquelas respostas forem respondida com não, aí ele vai precisar dos passos iniciais da reanimação neonatal, que é fonte de calor radiante, precisa secar corpo e fontanela, posicionar a cabeça, aspirar vias aéreas se obstruídas. Lembrando que antes disso eu posso tentar fazer o estímulo no dorso por 2 vezes. E eu devo sempre cogitar colocar touca se possível, porque o polo cefálico é por onde ele mais perde calor. Isso aqui deve ser feito nos primeiros 30 segundos de vida da criança. Se mesmo após os passos iniciais ele continua com a frequência cardíaca menor que 100, ele está com apneia ou com respiração irregular, e aí ele vai precisar de de ventilação com pressão positiva em ar ambiente, e um outro profissional precisa começar a monitorar ele com oxímetro de pulso e monitor cardíaco. A ventilação com pressão positiva, que pode ser realizada tanto com ambu ou ventilador mecânico manual em T, deve ser feito nos primeiros 60 segundos ou no minuto de ouro, porque é o primeiro minuto mais importante da vida dessa criança. Eu realizei ventilação com pressão positiva em ar ambiente. Iniciei monitorização com oxímetro de pulso e monitor cardíaco. Eu fiz isso no primeiro minuto e mesmo assim ele continua com a frequência cardíaca menor que 100. Eu preciso rever toda a minha técnica e assegurar que a ventilação está sendo adequada, porque é o procedimento mais eficiente e mais importante. A maior parte das crianças volta apenas com ventilação com pressão positiva. Se mesmo assim, após fazer tudo isso, ele continua não respirando, eu posso considerar máscara laríngea, se tiver isso aqui disponível no serviço, com um profissional que sabe
colocar. Caso a máscara laríngea não funcione, aí sim eu preciso ir para a intubação orotraqueal. Lembrar aqui, o que é uma técnica adequada de ventilação? O ajuste da face na máscara tem que ser adequado, ele não pode ter nenhum tipo de obstrução, então o pescoço deve estar em leve extensão, eu preciso aspirar a secreção se tiver, e a boca deve estar levemente aberta para eu fazer a ventilação adequada. E eu preciso, se eu tiver com ventilador manual mecânico em T, estar ofertando pressão suficiente. A frequência cardíaca, se mesmo após eu ter feito isso baixar para menor que 60 batimentos por minuto, nesse caso vai estar indicada massagem cardíaca. Para isso ele precisa estar em intubação orotraqueal e para só depois da intubação que eu inicio massagem cardíaca coordenada de 3 para 1. Então 3 massagens para uma ventilação. Lembrando do oclui, solta, solta, oclui, perdão, 1 E2 E3 e ventila, 1 E2 E3 e ventila. Se mesmo assim eu estou realizando massagem cardíaca e esse bebê não responde, eu preciso considerar cateterismo venoso. Se ele mantém, após checar todas as técnicas e iniciado o cateterismo venoso, ele mantém frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, eu preciso então iniciar com drogas. A droga de escolha é a adrenalina, na dose de 0,02 mg por quilo ou de 0,2 ml por quilo, na diluição de uma ampola de adrenalina para 9 ml de soro fisiológico a cada 3 a 5 minutos. Se mesmo após tudo isso ele tiver sinais de hipovolemia, eu preciso ofertar expansão volêmica de 10 ml por quilo com soro fisiológico 0,9%, que pode ser repetido até 2 vezes. Digamos que o bebê recuperou, ele voltou a respirar, voltou a ter frequência cardíaca menor que 100, a gente salvou a vida desse bebê. Esse bebê vai precisar de ir para a UTI neonatal, mesmo que ele tenha mais do que 34 semanas. Se ele precisou de manobras de reanimação, ele precisa ir para a unidade neonatal, o que após a estabilização respiratória. Todos os recém-nascidos que receberam ventilação com pressão positiva prolongada ou precisaram de reanimação avançada, intubação, massagem cardíaca, eles devem ser monitorizados após a estabilização inicial em uma área com recursos de cuidados intensivos, pois eles apresentam elevado risco para deterioração clínica. É isso. Eu agradeço vocês pelo tempo de vocês. Isso aqui é o que tem de mais atual sobre reanimação neonatal em crianças maiores de que 34 semanas. Em nome da residência da Univag, do Hospital Santa Rosa e da nossa coordenadora doutora Emanuela Botoleto, eu agradeço vocês pelo tempo de vocês. Até a próxima.